Bom, pessoal, boa noite, então. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa palestra, onde eu vou conversar um pouquinho com vocês, vou passar algumas informações sobre essa técnica maravilhosa que é a intradermoterapia pressurizada. É uma técnica na área da estética, ela tem pouco tempo, está chegando aí na casa dos 2 anos. Mas é uma técnica que já se utiliza há muito tempo. Lá em 1947, já, pacientes diabéticos utilizavam um equipamento de pressurização para administração de insulina. E aí, muito tempo depois, começou a se utilizar nas vacinas também, né? Não sei se alguém de vocês já recebeu aquela vacina no braço com um equipamento de pressurização. E posteriormente se introduziu dentro da odontologia e agora recentemente na estética. Para nós, profissionais da área da estética, é um avanço muito grande, porque eu estou na área da estética, vou deixar aqui um pouquinho para vocês a minha formação, para quem ainda não conhece. Nesses 22 anos que eu estou na área da estética, eu não havia tido acesso a algum recurso que desse um resultado tão rápido e tão satisfatório quanto que nós alcançamos com a intradermoterapia pressurizada. E por ela ser considerada uma técnica minimamente invasiva, tá? Então, de acordo com a lei número 12.842, de 10 de julho de 2013, que é, na verdade, a lei do ato médico, confere que procedimentos minimamente invasivos não são exclusivos dos profissionais médicos, mas que outros profissionais da área da saúde, como profissionais da estética, fisioterapeutas, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, podem estar utilizando esta técnica. E aí se começaram os estudos, né, sobre a técnica. No Brasil, são pouquíssimos artigos ainda, até o professor Fábio Borges tem um artigo que ele escreveu com a doutora Patrícia Frois, né, que já tiveram algumas comprovações, mas a maioria dos artigos que nós temos, eles são internacionais. Eu sou pioneira na técnica, já trabalho com a técnica desde o início, então eu sou pioneira na área, já tenho uma boa bagagem de prática clínica, e o tema dessa palestra de hoje, né, as diferenças na administração dos manipulados estéreis e dos dermocosméticos com a intradermoterapia pressurizada, ela realmente é muito importante. E isso veio, essa diferença justamente nós verificamos na prática, durante a prática clínica, porque nós começamos a observar que se nós fizéssemos exatamente a mesma administração, nós teríamos intercorrências. Então, é isso que hoje eu trouxe para vocês para deixar muito bem claro. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é a intradermoterapia pressurizada. Então, é um equipamento, tá, que ele emite um jato de alta pressão através de um mecanismo que pode ser por mola ou por um sistema pneumático, onde nós fazemos manualmente a compressão dessa mola ou desse sistema pneumático. Depois, manualmente também, nós proporcionamos um disparo, um acionamento desse disparo. E aí, essa seringa que vai na ponta do equipamento, onde está condicionado a substância ou a mescla de substâncias que nós iremos utilizar, através dessa alta pressão, esse jato, ele sai por um orifício que ele tem mais ou menos uns 0,15 milímetros. Então, eu sempre brinco nos meus cursos, nas minhas palestras sobre pressurizada, quem já tomou banho de mangueira? Quando você jorra aquele jato de água, dói, não dói? Então, imaginem um jato de alta pressão saindo por um orifício, um líquido saindo por um orifício de 0,15 milímetros. É um orifício realmente muito pequeno.
Então, essa pressão na qual o produto ele sai da seringa tem a capacidade de romper a barreira da pele e introduzir o fármaco ou a substância, o princípio ativo, a nível tanto dérmico quanto subcutâneo e também intramuscular. O que vai depender do local que ele vai ser administrado, se nós vamos alcançar nível dérmico, nível subcutâneo ou nível intramuscular, é justamente a pressão da caneta, da configuração que a caneta tem, e também da quantidade que nós estaremos utilizando. Aqui eu trouxe para vocês os equipamentos, ou também chamadas de canetas, que existem no Brasil com a Anvisa. Então nós temos hoje a Confortin, que é a pioneira, né? A Confortin foi a primeira a lançar a caneta. Existe a caneta também da Mesodoctor, que é o pessoal da Doutor Estética que utiliza. A Michele lançou recentemente, a Michele é uma profissional da área que ministra cursos de preenchimento labial, então ela lançou a caneta dela também. A Cosmo Beauty e a Samana também lançaram a caneta deles. E recentemente a GR também lançou, a GR Smart lançaram duas versões da caneta, a XS e também GR Smart. Então elas têm configurações diferentes de pressão, enfim. A GR hoje, dentre todas elas, a GR XS, que é essa que vocês estão enxergando no canto direito, é a que tem um maior sistema de configuração. Então ela tem uma configuração que vai atingir a derme papilar, outra configuração que atinge a derme reticular e uma terceira configuração que atinge o tecido subcutâneo. Depois dela, Injector, da Cosmo Beauty e da Samana, tem duas configurações. Uma para atingir derme papilar e outra para atingir tecido subcutâneo. As demais só tem uma configuração, onde a profundidade ela estará diretamente relacionada com a quantidade de produto que for colocado na seringa. Com relação aos conceitos e às definições da intradermoterapia. Então, os conceitos, eles se baseiam, os conceitos da intradermoterapia pressurizada, se baseiam nos conceitos da intradermoterapia convencional, que é a com agulhas. Que lá em 1958, um médico francês chamado Michel Pistor começou os estudos. E posteriormente, em 1992, outros médicos franceses, Mregen, Kaplan e Coutris, também fizeram estudos e se comprovou a eficácia do tratamento da intradermoterapia. Tanto que Michel Pistor batizou o nome, já lá naquela época de 1958, com o nome de mesoterapia, porque ele disse que a ação da intradermoterapia sobre os tecidos originários do mesoderma. Quem é o mesoderma? É uma das 3 camadas germinativas do embrião que dão origem ao tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido muscular, sanguíneo, que são os principais que nós trabalhamos. Então ele disse que a ação da intradermoterapia sobre esses tecidos era tão grande que a técnica ela merecia o nome global de mesoterapia. Então, quando nós falamos intradermoterapia pressurizada ou mesoterapia pressurizada, é a mesma coisa, não existe diferença. Assim como na técnica convencional com agulhas, nós falamos intradermoterapia ou mesoterapia, a definição é a mesma. E aí, lá em 1976, Michel Pistor já resumiu essa técnica em algumas palavras, onde ele disse que para que se tivesse uma eficácia da intradermoterapia, nós deveríamos aplicar poucas vezes e no local adequado. Então, a quantidade que nós administramos em cada ponto, ela é uma quantidade pequena. E a quantidade de sessões também que são necessárias são poucas para que nós alcancemos os resultados desejados. Aqui eu coloquei para vocês já
porque eu fiz um registro da minha técnica, tá? É a técnica Beleza Jato by Cláudia Ávila. E dentro desse registro se baseia a técnica de aplicação, que aqui eu trouxe a marcação dos pontos faciais, a forma como, dentro da minha prática clínica, eu observei resultados satisfatórios, e depois eu vou mostrar algumas fotos para vocês de resultados já na primeira aplicação. Então, esses resultados, essa marcação, ela é também baseada na marcação da intradermoterapia convencional, porém, eu fiz alguns ajustes dentro da minha técnica e naquilo que eu observei dentro da prática clínica que proporcionou mais resultado. E aí eu defini, por exemplo, na região de face, esta marcação. Na região de colo, esta marcação. Na região de corporal, então aqui tem a marcação da região de culote, né, posterior de coxas, e aqui tem um videozinho da marcação no abdômen que eu vou rodar para vocês agora. Então, na região abdominal, primeiramente, com o cliente em pé, nós delimitamos o quadrante, fizemos uma marcação de margens de segurança na cicatriz umbilical, e aí começamos a marcação dos pontos, deixando uma média de 2 a 2,5 centímetros. A literatura, até na sequência nós iremos ver, a literatura, ela fala de a distância entre os pontos não pode ser menor de 1 centímetro e nem maior de 4. Então, de acordo com a minha experiência clínica, no corporal, eu gosto de trabalhar com uma distância entre 2 a no máximo 3 centímetros entre um ponto e outro, e na região de face, trabalhando com 1 centímetro entre um ponto e outro. Lá em 1997, Stead e LaChapelle, 2 autores, publicaram que existem bases que são proscritas, ou veículos, assim também chamados dentro da cosmetologia e da farmacologia, que são proscritos, ou seja, que são contraindicados no uso da intradermoterapia, seja ela intradermoterapia com agulhas ou intradermoterapia convencional, sem agulhas, que é a intradermoterapia pressurizada. Então, esses veículos, essas bases que são contraindicadas são as oleosas e as alcoólicas. Por quê? Porque elas causam necrose de tecido. Existe um risco muito grande delas causarem essa necrose. Então, todos os produtos desenvolvidos para a intradermoterapia, eles possuem base aquosa, que é a base ideal, que tem uma compatibilidade e um risco mínimo de intercorrência, desde que a técnica seja feita da forma correta. Aí, dentro dos produtos utilizados na intradermoterapia, até um ano atrás, mais ou menos, nós só tínhamos acesso aos manipulados estéreis, que já eram os produtos utilizados na intradermoterapia convencional.
Então, nós temos hoje no Brasil 3 laboratórios que possuem o laboratório de manipulação estéril, porque não é qualquer farmácia de manipulação que tem a capacidade de fazer a manipulação estéril. Então, é necessário um laboratório específico para isso. E a construção desse laboratório, ele tem um alto custo. Por isso que não são todas as farmácias de manipulação que têm esse laboratório. Então, hoje no Brasil existe a Vitalab, que produz os produtos para intradermoterapia, a Biometil e a PHD do Brasil. Todas elas são excelentes marcas de resultados fantásticos. E aí, com essa era da intradermoterapia pressurizada que entrou na área da estética, as indústrias de dermocosméticos também começaram a estudar e desenvolveram e lançaram produtos também para a intradermoterapia pressurizada, que são então, os chamados dermocosméticos. No início, isso eu preciso deixar muito bem claro para vocês, tá? No início da intradermoterapia pressurizada, alguns profissionais acabaram utilizando dermocosméticos que não eram adequados para a intradermoterapia pressurizada, como, por exemplo, produtos para microagulhamento. Produto para microagulhamento, ele não tem conservante, ele não tem corante, ele não tem essência. São características que o produto para intradermoterapia pressurizada também deve ter. Porém, o veículo é completamente diferente. Não é o mesmo veículo. E detalhe, o produto para a intradermoterapia pressurizada, o dermocosmético ou o manipulado estéril, ele precisa obrigatoriamente ser 100% estéril. Então, o que aconteceu quando alguns profissionais começaram a utilizar esses produtos de microagulhamento? Muitas intercorrências, um processo inflamatório exacerbado, cicatrizes geradas, várias intercorrências, assim como não são todos os produtos manipulados estéreis que são adequados para a intradermoterapia pressurizada. Por exemplo, existem substâncias que elas devem ser injetadas, por exemplo, substâncias para tratamento de gordura localizada, que elas devem ser injetadas no tecido adiposo. Com a técnica da intradermoterapia pressurizada, para o produto chegar no tecido adiposo, ele vai passar pela derme. Diferente da agulha, que a gente introduz a agulha e deposita o produto exatamente lá no tecido adiposo. Mas com a intradermoterapia pressurizada, o seu mecanismo de administração, ele passa pela derme e acaba ficando um resquício de produto na derme. E aí, essas substâncias que devem ser depositadas somente no tecido adiposo, elas causam uma lesão na derme. E aí pode causar até uma necrose de tecido. Por isso que não é todo produto que deve ser utilizado, que pode ser utilizado. Assim como os dermocosméticos, que quando ainda não existiam os dermocosméticos específicos, também não podiam ser utilizados. Então, houveram muitas e muitas intercorrências. E muitas intercorrências destas geraram sequelas que serão vitalícias no organismo dessa pessoa. Então, por isso que é importante ter o conhecimento, utilizar realmente o produto correto. E aí, quais as características, então, que o dermocosmético tem que ter? Livre de conservante, de álcool, de fragrância, de sulfatos, de glicóis, de petrolatos, corantes, ou seja, ele precisa ter apenas o veículo, que é a base aquosa, os princípios ativos e ainda ele tem que ser 100% estéril. Desta forma, ele pode ser utilizado. Porque nós temos que analisar que
as vias de administração, elas são diferentes, como, por exemplo, antes eu citei que alguns profissionais acabaram utilizando o produto do microagulhamento para intradermoterapia pressurizada. A via de administração do produto para microagulhamento, ele é por via transdérmica. Já o produto para intradermoterapia pressurizada, ele é um produto de via de administração intradérmica. Então, as características, elas são, sim, diferentes. E hoje, dentre os dermocosméticos existentes no Brasil, com a Anvisa, obviamente, existe a linha Pressuriderm da Cosmo Beauty, onde eles lançaram para tratamento de flacidez, gordura localizada, celulite. A flacidez, o produto de flacidez, primeiramente era um corporal, agora eles já têm um produto para flacidez facial também, lançaram um volumizador de face e lábios para a harmonização e lançaram também um capilar. Outra empresa que tem um produto específico para intradermoterapia pressurizada é a Samana, que eles lançaram apenas o produto para celulite, gordura localizada e flacidez, todos corporais. A Samana ainda não possui produto para o facial. Um outro produto também, uma outra linha que lançou foi a Meso, que inclusive o artigo do professor Fábio foi realizado com o liporedutor da Meso. Eles possuem também o Skin Feel, que é o facial, e possuem também um produto para estrias e para flacidez corporal também, a linha da Meso. A It Pharma também lançou os seus dermocosméticos. A It Pharma, ela pertence ao grupo Perla Tenda, que é o mesmo representante da marca Confortin, que é a marca da caneta de intradermoterapia pressurizada. Então, eles também lançaram algumas substâncias específicas para os tratamentos faciais e corporais. Agora, recentemente, tanto que os representantes acho que vão receber semana que vem, a linha Smart Press. Então, a GR lançou também uma linha de estéreis, dermocosméticos estéreis para a intradermoterapia pressurizada. Eles lançaram um volumizador para preenchimento labial e harmonização facial, o Flaci Press, que é para flacidez, e o Lipo Press, para gordura localizada e celulite. Então, hoje, em matéria de dermocosméticos, nós já temos vários produtos, né, para estarmos utilizando também, todos dentro, obedecendo o rigor das características específicas para a técnica. E agora eu vou entrar no ponto crucial, que é o tema dessa palestra, né? O porquê é que existe a diferença na administração. Então, nos manipulados estéreis, a quantidade que nós vamos administrar por ponto, ela vai variar entre 0,05 a 0,3 ml. Então, por exemplo, numa região de face, nós vamos, os produtos para rejuvenescimento, Skin Buster, os efeito de Meso Buster também, nós vamos aplicar em determinadas áreas, como por exemplo, glabela, infraorbital, 0,05. Nas demais regiões, nós vamos aplicar 0,1 ml. Se nós queremos um efeito de preenchimento like de sucos, suco nasogeniano, nós podemos aplicar até 0,2 ml.
Num tratamento de papada, por exemplo, nós aplicamos, em média, 0,15 a 0,2 ml. Já no corporal, nós vamos aplicar para gordura localizada e celulite, 0,25 ou 0,3 ml, dependendo da espessura desse tecido adiposo. Já no tratamento de estrias, nós vamos aplicar 0,1 ml por ponto. No tratamento para flacidez, 0,2 ml por ponto. Isso falando em manipulados estéreis. Agora, quando eu falo em dermocosméticos, a mudança, ela em alguns locais, ela é até bem importante a diferença. Por exemplo, num corporal, num tratamento de gordura localizada e celulite, onde no manipulado estéreo eu administro 0,25 a 0,3 ml por ponto, de um dermocosmético eu vou administrar no máximo 0,10 ml por ponto. E aí daqui a pouquinho eu já vou explicar por quê. Então, em algumas regiões da face, nós também aplicamos 0,05. Porém, nós jamais iremos administrar uma quantidade maior do que 0,10 ml em se tratando de dermocosmético, indiferente de qual for a disfunção estética tratada. E agora nós vamos saber por quê. Aqui eu trouxe para vocês dois exemplos, tá? Onde nós temos as substâncias e a concentração. Porque geralmente nos tratamentos com a intradermoterapia pressurizada, nós não iremos administrar uma substância isolada. Nós iremos administrar uma associação de substâncias, que nós chamamos de mesclas. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um preenchedor like. Ele tem 3% de DMAI, ele tem 4% de ácido hialurônico, ele tem 1% de GAG em 2 ml, e ele tem 1% de fatores de crescimento associados e 2% de procaína, que é um tipo de anestésico. Na flacidez, mesma coisa, 3%, ácido hialurônico 4%, silício orgânico 1%, ácido alfa-lipoico 0,5% e lidocaína 1%. Então aqui, vejam só, eu tenho uma determinada concentração de princípios ativos nesses manipulados estéreis. Agora, num dermocosmético, então, por exemplo, aqui na flacidez eu tenho silício orgânico 1%, certo? Num dermocosmético, olha só, silício P é um tipo de silício orgânico. Então, enquanto no meu manipulado estéreo eu tenho uma concentração de 1% de silício orgânico, em um dermocosmético, eu tenho aqui uma dosagem que ela pode variar entre 6% a 8%. As indústrias cosméticas, elas utilizam uma média que varia acima de 50% da concentração. Então, hoje, um dermocosmético que nós formos utilizar que tenha um silício orgânico, ele vai ter na casa de 5% a 6% de concentração. Então, olha só. Aqui, o silício orgânico no manipulado estéreo, ele vem a 1%. Num dermocosmético, vou ter uma dosagem de 5% a 6%. Então, vejam como a quantidade, a concentração, ela é muito maior no dermocosmético. Assim como outro exemplo que eu trouxe para vocês do dermocosmético, do cafezilane C, que é um tipo de cafeína utilizado no tratamento de redução de gordura localizada e celulite.
a dosagem utilizada é de 3 a 6. Geralmente, no manipulado estéreo, ele vem de 2 a 3%, alguns até com 4%. Já no dermocosmético, ele vem numa concentração de 5 a 6%. Geralmente é utilizada praticamente a concentração máxima. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês, por exemplo, aqui no manipulado estéreo, o DMAI, ele vem numa concentração de 3%. Já no dermocosmético, ele vem entre 6 a 10% de concentração. Então, a concentração dos ativos num dermocosmético é muito maior do que num manipulado estéreo. E é por esse motivo que nós iremos administrar uma concentração menor. Por quê? Vocês conseguem visualizar nessa imagem pequenas marcas, tá? Que são hipercromias pós-inflamatórias transitórias, geradas por uma administração de dermocosmético numa quantidade igual à de um produto estéreo. Então, o que é que nós observamos dentro da prática clínica? Que quando nós administrarmos um dermocosmético a mesma quantidade de manipulado estéreo, nós vamos ter alguns tipos de intercorrências. Por quê? Porque a concentração dos ativos é muito maior. Então, isso nos levou a justamente comprovar que nós precisamos administrar uma quantidade menor. E detalhe, o resultado, gente, é tão maravilhoso quanto. Então, com o dermocosmético, porque assim, dentro da intradermoterapia pressurizada, nós temos uma quantidade máxima de ml que nós podemos administrar por sessão, que são 10 ml. Então, com um dermocosmético, eu consigo trabalhar um quadrante, uma área maior do que com manipulado estéreo. E mesmo assim, ter um excelente resultado. Eu tenho alunas, até eu vou mostrar alguns resultados para vocês, com resultados fantásticos utilizando só dermocosméticos. Agora, eu também não abro mão do manipulado estéreo, porque existem casos e casos, né? Eu acho que quando a gente tem que trabalhar uma área maior, vale a pena entrar com dermocosmético, porque você vai conseguir trabalhar mais pontos, colocando uma quantidade menor por ponto, né? Agora, tem casos que nós precisamos do manipulado estéreo, porque nós não temos o dermocosmético apropriado para determinados casos, tá? Aí, então, eu trouxe aqui para vocês alguns resultados. Gente, esses resultados, eles são realmente de uma aplicação, tá? Então, essa primeira foto da esquerda é um Mix Buster que foi feito. A da direita é um preenchedor like. Aqui, a da esquerda, um preenchedor like também, com uma imagem de perfil, com uma sessão. Essa foto da direita é em sequelas de acne. Observem como modifica a textura e o brilho da pele com uma sessão. Esse aqui é um resultado de uma aluna minha. Essa aluna, ela fez o primeiro curso em São Paulo. E ela, antes de fazer o curso, ela já foi divulgando a técnica e depois ela enviou um depoimento que em uma semana após o curso, ela já havia retirado todo o investimento da caneta e do curso. Olha que maravilha! E realmente a intradermoterapia pressurizada é uma técnica que gera um lucro muito satisfatório justamente pela qualidade do resultado que ela promove. Então vejam só a diferença do antes e do depois. E em poucos dias, observem, essa
Esse antes e depois da esquerda, dia 5/3 e depois dia 8/3. A da direita, dia 5/4 e 10/4. Então, ou seja, 3 e 5 dias após. É realmente um resultado muito rápido. Aqui, o antes e depois da esquerda, 4 sessões numa alopécia feminina, 6 sessões numa alopécia androgenética padrão masculino. Fotos de alunas minhas também. Então, o capilar é muito interessante, a gente consegue um resultado fantástico, tá? Desde que ainda tenha folículos ativos. Então, não adianta fazer naquela careca que já tá um aeroporto de mosquito, tá? Tem que ter alguns pelinhos ali, alguns fiozinhos de cabelo que nos garantam que ainda existem folículos ativos, porque aí nós iremos estimular e ter um resultado também. Aqui, esses resultados que eu mostrei anteriormente são com manipulados estéreis. Agora eu vou mostrar resultados com dermocosméticos. Então, uma redução de gordura localizada nesse abdômen, uma sessão. Já a foto da direita, o antes e depois, é um tratamento com a mescla de flacidez, que foi utilizado um dermocosmético para flacidez. Também resultado de uma sessão, tá? Esse resultado de flacidez essa foto foi feita com 21 dias. Aqui também um resultado de uma aluna, utilizou um dermocosmético, 4 sessões, um antes e depois.